Vamos falar de política, ou melhor, de judiciário. O inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal tem avançado na busca de elementos que reforçam as ações contra a chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Segundo a apuração da Polícia Federal, há informações encontradas que podem vincular o esquema de disparo em massa de fake news pelo WhatsApp nas eleições de 2018. Então, sobre isso, eu converso agora com Alberto Rolo, advogado eleitoral e professor de Direito Eleitoral do Mackenzie. Bom dia, professor, ou melhor, doutor, bem-vindo. Bom dia, Lívia, é um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Muito bem, doutor, quais são então os elementos, as possíveis provas que contribuem com o avanço do inquérito das fake news que tramita no Supremo, lembrando que são ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão em curso que estão no Tribunal Superior Eleitoral? Isso mesmo, a gente precisa fazer uma distinção. Existem várias ações que atacam a eleição da chapa do presidente Bolsonaro e do vice Mourão que estão tramitando lá no TSE. Algumas mais avançadas, outras menos avançadas no sentido de coleta de provas. E aí nós temos, paralelamente, o inquérito da fake news no STF, tramitando no STF. Nesses últimos dias nós tivemos, inclusive, a notícia do próprio presidente, ex-presidente, né, do STF, que deu entrevista e falou que tem indícios de dinheiro estrangeiro, né, de ajuda estrangeira. Então, isso está sendo apurado nesse inquérito lá no STF. E na ação do TSE, que está mais avançada, que talvez seja julgada nos próximos meses, houve o pedido de compartilhamento dessas provas. Ou seja, o autor da ação, lá no TSE, pediu para usar as provas que forem colhidas pela Polícia Federal, pelas perícias que também foram requeridas lá no inquérito das fake news, o compartilhamento dessas provas para que elas sejam usadas também no TSE. São coisas diferentes, mas o pedido foi o compartilhamento. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito da fake news no STF, antes de decidir, quer aguardar o retorno dessas perícias, o retorno dessa coleta de provas. Ou seja, primeiro ele vai ter conhecimento de todas as provas, da Polícia Federal, da coleta de provas e das perícias, e depois ele vai decidir se manda essas provas lá para o TSE. E aí lá no TSE, com ou sem essas provas, a ação vai ser julgada. Doutor, o senhor disse que são coisas diferentes, mas, por exemplo, as provas de um caso pode complementar o que necessita o outro caso? Ou seja, as informações elas podem ser complementares? Foi isso que o autor pediu. Quando eu falo que são coisas diferentes, é que no TSE, o pedido, o objetivo, a ação tem um autor, né? São várias ações, mas especificamente nós estamos falando de uma delas, aliás, duas, né, que estão tramitando em conjunto. O autor é o PT, é o Partido dos Trabalhadores. Então, nestas duas ações, houve esse pedido de compartilhamento, mas o pedido final é, se a ação for julgada procedente, a cassação da chapa. A cassação da chapa que foi eleita do presidente Bolsonaro e do vice Mourão. Lá no STF, o objetivo é outro. De qualquer forma, há uma discussão sobre a legitimidade desse inquérito, chamado inquérito das fake news, é punir quem usa as ferramentas da internet de forma incorreta. Então, o objetivo da investigação lá é um inquérito, é uma investigação, é saber se houve a má utilização das ferramentas de internet, se houve disparo em massa, quem pagou. Agora, né, como a gente mencionou, o ministro Dias Toffoli até falou que talvez tenha capital, dinheiro estrangeiro envolvido. Fala-se muito em empresários aqui mesmo, né, no Brasil. Então, o objetivo desse inquérito da fake news é esse, descobrir quem fez, por que fez, como fez, a mando de quem, a pedido de quem e com dinheiro de quem. E aí sim, como você perguntou objetivamente, Lívia, usar essas provas, o compartilhamento lá na ação do TSE. Como a acusação é praticamente a mesma, né? Usar indevidamente as ferramentas de internet e aí em prol de uma determinada eleição, em prol da eleição vencedora, da chapa vencedora, dá para fazer esse compartilhamento sim. No primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes não negou esse compartilhamento, ele só quer esperar. Vamos aguardar o que vem da Polícia Federal, o que vem das perícias, e aí dependendo do que for, se tiver uma comunicação, né, uma proximidade grande com o que está lá no TSE, aí ele vai mandar fazer esse compartilhamento. O compartilhamento já foi pedido.
Doutor, e esse material pode ter um potencial para conter o chefe do executivo em uma eventual ofensiva contra a democracia? Olha, sempre o que a gente fala nesse inquérito, né, vem à tona essas possibilidades, né, de contenção do presidente. Né? Por quê? Porque a partir do momento que o presidente sabe que existe uma investigação, e se a investigação for bem feita, vai chegar nos autores, vai chegar em quem fez, quem mandou fazer, com dinheiro de quem. Então, de repente, é possível que o presidente tenha algum receio de ser atingido, ainda que indiretamente. Eu não imagino o presidente Bolsonaro mandando fazer fake news, mandando ele próprio, mandando utilizar as ferramentas de internet, redes sociais, para atingir a democracia. Eu imagino ele mandando. O que a gente vê, muitas vezes, ele expondo a opinião dele, e me parece que ele tem o direito de ter a opinião dele, embora a gente possa não concordar. Mas mandar fazer coisa errada e mandar fazer essa utilização de forma a prejudicar a eleição, eu não imagino. Isso é o que vai ser provado, o que está sendo buscado lá no inquérito da fake news. Então, a partir do momento que ele sabe que isso está sendo investigado, é capaz, se é que isso, né, não está acontecendo, é capaz de tomar um pouco de cuidado. Ele e as pessoas no entorno dele. Se houver dinheiro estrangeiro envolvido nisso, imagino que agora tenha parado. Se houver empresários brasileiros, né, os nomes são mencionados sempre pela imprensa, se houver empresários brasileiros envolvidos nisso, também imagino que eles tenham pisado um pouco no freio. E parentes e filhos, assim por diante. Porque uma investigação bem feita vai chegar nos autores e, eventualmente, nos destinatários e nos beneficiados. E eu imagino que o presidente não quer ser acusado de ter sido beneficiado e que a eleição dele foi fruto de uma ação ilegal. Doutor, isso pode impactar, inclusive, o desejo do presidente Jair Bolsonaro de seus apoiadores no quesito do voto impresso para 2022? Eu acho que não tem relação, Lívia, são questões diferentes. Aqui a gente está falando de fake news, lá na ação do TSE a gente fala, é a acusação que fala, né? O autor diz lá que houve a utilização da internet como ferramenta de campanha eleitoral sem prestação de contas, essa é a acusação. Eu usei a internet para sensibilizar votos, sensibilizar eleitores, e isso não foi contabilizado, seria a caixa 2. Essa é a acusação. Num primeiro momento, eu acho que não tem nenhuma relação com o voto impresso, sempre lembrando que o voto impresso me parece mais um discurso político, que ainda sensibiliza alguns, mas a gente já falou aqui na Jovem Pan diversas vezes, que a urna eletrônica é 101% segura, não há necessidade de voto impresso, mas se o Congresso mexer nesse assunto, a gente pode falar em uma porcentagem, em uma amostragem, 1%, 2%, 100% não há necessidade, é gastar dinheiro justamente no momento em que o dinheiro público está faltando. Agora, doutor, olhando mais à frente para a continuidade das investigações, elas podem se estender até para depois as eleições de 2022, ou esse inquérito pode ser concluído antes de 2022 das eleições presidenciais? Não é o ideal, né, que isso se arraste para depois das eleições de 2022. Aliás, a Justiça Eleitoral é conhecida pela sua celeridade. Então, com o compartilhamento ou sem o compartilhamento, eu imagino que essas ações serão julgadas até o final deste ano, até o final de 2021. E aí, são 7 ministros no TSE, nós vamos, os julgamentos são mostrados pela internet, pela televisão, nós vamos acompanhar. Mas eu não acredito que vá durar, as ações no TSE vão durar mais do que esse ano de 2021. Agora, o inquérito não, o inquérito o inquérito no STF, né? A partir do momento que se abrem várias hipóteses de investigação, talvez o inquérito acabe demorando mais. Mas vamos lá, o importante aqui, para efeito das ações, quem julga o mérito é o TSE, a gente precisa fazer torcida contra ou a favor. Quem julga são os juízes, são os ministros do TSE. Mas o inquérito, como aparecem, né, novas frentes de investigação, pode ser que demore mais. Mas especificamente naquilo que diz respeito ao uso da internet, ao uso de fake news na eleição presidencial de 2018, pode ser que esta parte da apuração termine realmente também antes, o ideal é que terminasse,
e aí o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se compartilha ou não. Então, independentemente do inquérito durar mais 1 ano, mais 2 ou mais 3, lá no STF, Lívia, talvez essa parte da investigação fique pronta antes, e aí esse pedaço, vamos imaginar que são fases desse inquérito, né? Então, essa fase do inquérito no STF pode ser enviada lá para o TSE e produzir as consequências jurídicas lá no TSE. Muito bem, nós conversamos com Alberto Rola, advogado eleitoral e professor de Direito Eleitoral do Mackenzie. Doutor, obrigado aqui pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e estamos à disposição. Sempre bom participar com a Jovem Pan. Obrigada.